Quero começar falando com você dessas greves que estão rolando. Manda. Hoje, no dia dessa gravação, a gente teve um anúncio da greve de atores. A gente já tá com as greves de roteiristas aí rolando já faz umas 3 semaninhas já? Quase 3 meses já. Cara, 3 meses? Quase 3, tem 2 meses e tanto já. E aí, quando já surgiu essa do greve de roteirista, pra quem é macaco velho que nem nós, basicamente já despertou aquele alerta que foi o que rolou lá em 2007, 2008. Isso mesmo, 2007. Que foi quando teve a última greve de roteiristas em Hollywood, que eu curiosamente batizo do começo do fim de Lost. Foi a primeira temporada ruim de Lost. E quem acompanhava a cultura pop na época viu que aquilo teve impactos. Filmes que foram atrasados, o filme da Liga da Justiça subiu do telhado nessa época, séries que eram boas ficaram ruins, produções atrasaram, coisas foram pra casa do chapéu. O quanto... Primeiro eu quero pedir pra você explicar o que é essa greve, o que essa galera tá querendo, e o quanto que isso vai impactar os lançamentos nos próximos anos. Legal. Nós estamos num cenário hoje de cultura pop, de dramaturgia, de audiovisual muito diferente do que aconteceu na greve de 2007, principalmente por causa dos streamings. O mercado mudou. O mercado mudou completamente e hoje os roteiristas americanos, porque é isso, né? Quem tá em greve são os roteiristas de Hollywood, o sindicato americano. Hoje eles estão com um poder de barganha menor do que na época, porque hoje o conteúdo está muito mais global. Uma Netflix da vida, uma HBO Max, um Paramount Plus, eles não dependem apenas das produções feitas nos Estados Unidos. A gente vê como a Netflix, por exemplo, ela bomba muito de produções asiáticas. É o streaming que mais se planeja e adquire produções coreanas, por exemplo, produções japonesas. O mesmo vale para todo mundo. Todo mundo tem uma série espanhola, todo mundo tem uma série europeia. Então, como o mercado já não depende tanto dos trabalhadores americanos, eles têm um poder de barganha menor e é por isso que essa greve dos roteiristas está muito complexa de acabar. Porque os roteiristas lá na pirâmide, né? Você tem o estúdio, tem o criador da série, você tem o produtor executivo, você tem o elenco, aí você começa a entrar nos roteiristas e dentro de uma sala de roteirista também tem os níveis. Uhum. Então tem o roteirista-chefe, tem o roteirista adjunto, tem o roteirista júnior e tal. E qual que é a grande questão aqui que envolve tanto os roteiristas como os atores é o que eles chamam de residuals, que é como se fosse royalties, é como se fosse um pedacinho de uma ação, é como se a série fosse uma empresa e as pessoas que trabalham nessa empresa podem ter pedacinhos dela e isso vai gerando dividendo praticamente para sempre. Só que antigamente as séries elas eram exibidas só na TV. Uhum. E na TV, 100% das vezes que uma série é exibida, ela tá entrando dinheiro porque existem os intervalos comerciais. Com o que os streamings estão fazendo, de você exibir temporada completa e não ter comercial durante os episódios, essa receita não existe mais. Então, está havendo uma briga por um dinheiro que eles não ganham, que os roteiristas, que os atores não ganham, mas é porque também é um dinheiro que não entra mais. É por isso que o impasse é muito complicado, sabe? Hollywood está nesse momento onde eles precisam entender como nós vamos remunerar de forma justa toda uma indústria que depende da arte, que é um negócio que vai durar para sempre. A galera que trabalhou em Friends, por exemplo, até hoje eles recebem um chequezinho lá semanal em casa com dinheirinho que entra ali porque tá pingando, que tá passando reprise em algum canal. Como as pessoas que trabalham nessas produções e não fazem parte de um elenco milionário, ou não é um showrunner, o criador de uma série, a galera que tá ali na sala de roteirista e tal, como é que eles fazem para ter essa renda a longo prazo, que praticamente era o grande atrativo, era o grande sustento das pessoas que trabalhavam nessas salas de roteiristas? Sabe uma coisa legal de destacar? Que a greve de 2007, ela foi muito parecida pelo mesmo motivo de residuals, mas foi por causa dos DVDs. Exatamente. Cada ciclo da indústria tem as mudanças. Porque na época o home video tinha crescido muito, acho que 2007 talvez tenha sido aí o máximo do amadurecimento do home video, né? Sim. Porque a gente tava com DVD voando, a pirataria ainda não era tão forte, banda larga tava começando a chegar, e aí os roteiristas viram, peraí, tá todo mundo ganhando com venda de DVD, venda de série, eu lembro que série foi um fator muito importante. Porque 2007 foi mais ou menos quando começou a pipocar muito forte séries, boxes... E aí foi a pauta. E é muito engraçado que é exatamente isso. Agora que o Bang é o streaming, sim, a galera pegou e falou isso. Mas pensando nisso, porque, por exemplo, hoje uma Netflix, quando ela compra uma série da HBO, que nem tá acontecendo agora, por exemplo, ela paga pra HBO, certo? Certo. Então, tecnicamente agora, isso pode afetar o catálogo dos streamings, se a gente for pensar. Talvez vai ficar mais caro pra colocar um filme ou uma série no streaming, ou vai ter que considerar botar os roteiristas e os atores na conta? Cara, o problema é o seguinte, os streamings eles estão operando
com planejamento a longuíssimo prazo. Hoje em dia, apenas 2 streamings geram algum lucro, a Netflix e a HBO Max. E isso que o lucro da HBO Max é isso aqui, é 50 milhões, que não é nada, né? Os caras investem 5 bilhões por ano, você tem um lucro aí no trimestre de 50 milhões, é muito pequeno. Então, todo mundo trabalhando no vermelho. Todos os streamings estão trabalhando no vermelho, praticamente todos. Até a Netflix, que está no azul, ela ainda gasta muito. Se você pegar o histórico deles, eles ainda estão com o burn rate acelerado, porque eles investem. É o maior do planeta Terra, mas mesmo assim, ainda é aquela margenzinha muito pequena. Por isso que há essa briga de segurar o máximo que eles puderem no aumento de custo. Porque como eles já estão no vermelho, se eles tiverem que agora repassar, trabalhar... Não que eu estou defendendo, só estou contando a realidade. Porque, obviamente, não é do interesse de ninguém que exista greve. Os estúdios, está todo mundo desesperado. Imagina, hoje estava o elenco inteiro de Oppenheimer em Londres, pronto para começar a divulgar o filme, eles vão ter que voltar para casa. Não vão poder divulgar a greve, os atores que estão no filme não podem divulgar o filme. Então não há interesse de ninguém que exista a greve, mas existe o interesse dos sindicatos de ter essa remuneração. E eles falam assim, mano, se vira. Coloca na conta de vocês os residuals, sabe? Quem sabe você tem lá 7 bilhões para investir no ano em audiovisual, coloca 8, que se um seja para, sabe? Aí lá na frente, quando não der lucro, daqui 20, 30 anos, você se vira. Se não der, azar o seu. Então, esse que é o debate. Não é o problema dos atores nem dos roteiristas que não existe lucro, porque a obra deles está sendo usada e disseminada de forma global. Então, eles merecem ter... Eles trazem lucro, né? Com certeza. Então, eles não trazem lucro porque não tá dando lucro. Ah, não, sim, mas ele tecnicamente é obra deles, né? Exatamente. Eles precisam e eles merecem ter essa remuneração porque é isso. Ao contrário de quando você... Não é prestar um serviço. Quando você trabalha numa série, você tá falando de arte, sabe? Não é como se você é contratado para construir uma mesa. Eu vou lá, tipo... Edinho, paga aqui, ó, 5 mil reais, constrói essa mesa. Eu te paguei uma vez, a mesa é minha. Se ela valorizou minha casa, eu vendi a casa por 5 milhões e meio porque a mesa valorizou. Beleza, bom pra mim, você não vai ganhar nada com isso. A arte é diferente. Não tem esse pagamento único, ó, você vai receber o seu salário para escrever o roteiro desse episódio, e é isso, não é assim que funciona, porque esse episódio, ele vai continuar impactando a cultura pop por anos, dependendo da série. E uso de imagem, né? Eu fiz um podcast uma vez, muito tempo atrás, falando do Bela Lugosi, o querido Drácula, né? O Bela Lugosi tem uma história dele bizarra, porque o Drácula foi um dos primeiros filmes dele. Sim. E ele ganhou super pouco. Ele foi os atores dos monstros clássicos da Universal o que menos ganhou. E, ao mesmo tempo, durante décadas, a Universal usou a imagem do Bela Lugosi em lancheira, cartaz de filme, relançamento de blá, 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 usando a imagem dele, e ele não ganhou nada. A família dele ganhou um processo na década, acho que de 60 para 70, e foi quando a família Lugosi começou a ganhar um dinheiro, depois ganhou um processo por direitos autorais de uso de imagem. Sim. E, aliás, esse é um dos processos que é muito considerados por atores e famílias e espólios continuarem ganhando dinheiro ao longo dos anos. Sim. Então, é uma parada que a gente precisa entender, porque não é só sobre o que o cara já fez, né? É porque Friends não se vende a série gravada, se vende a imagem da Jennifer Aniston e dos outros atores, David Schwimmer e dos outros atores que eu não tenho a menor ideia qual que seja o nome. Mas... Matthew Perry, Courtney Cox. Até porque Friends não é bom, né? Que isso? Mas... Você é hater de Friends? Sou um pouquinho. Você prefere How I Met Your Mother? Óbvio. Você está no lado errado da briga. Mas é um pouco disso, né? Porque você usa a cara dos atores, né? Pra vender a parada. No caso dos atores, sim, né? No caso dos roteiristas, eles não têm direito de imagem. Então, por isso que muitos deles dependem desses resíduos para poder viver. Sabe? E agora tá rolando uma tática, até vazou, não sei se você leu um artigo, saiu ontem isso. Uma pessoa que estava ali próxima da aliança dos estúdios diz que a estratégia dos estúdios é nem negociar com os roteiristas pelos próximos 5 meses para drenar todo mundo financeiramente. Para quando todo mundo tiver não conseguir pagar aluguel, perder a casa, aí vocês querem negociar? Então agora vamos falar, agora tá todo mundo fudido, tá chegando o Natal, vamos conversar. Então existe uma estratégia meio maldosa, e isso segundo umas fontes anônimas que deram entrevista lá nos Estados Unidos. A estratégia dos estúdios é drenar os roteiristas e cansar eles no dinheiro. Com os atores é mais complexo, porque daí você tá falando, existe um relacionamento muito diferente entre estúdios e talentos, né? Então, não é do interesse de ninguém ter esse mal-estar com gente famosa, com gente poderosa, com The Rock, Margot Robbie, que ele faz um post no Instagram, tem 30 milhões de views e queima o estúdio inteiro. Então, essa é uma situação muito mais delicada. Mas tá nesse impasse. Eles querem um dinheiro, não tem de onde tirar esse dinheiro, você que se vira, a gente merece. E agora qual é o justo, qual é o certo? Como torna a indústria viável agora, sabe? Não, e acho que tem uma complicação, porque eu lembro que em 2007, acho que foi até você que me contou isso uma vez.
por causa da greve de roteiristas, foi até um momento que a reality TV... Foi, isso mesmo. Os shows de reality tiveram um boom muito forte. Sim. Acho que até teve o Keep Up with the Kardashians. Começou nessa época, não foi? Eu não me lembro se foi nessa época, mas exatamente. E esse vai ser um dos... A gente sempre se pergunta, né? Qual vai ser o efeito da greve dos roteiristas? Porque a gente vai sentir mesmo isso daqui 2 anos. Tem muita coisa que já tá pronta, que vai sair ainda em 2023 inteiro. Então, a escassez, que talvez... Na verdade, acho que não vai haver escassez. Porque é isso. A gente vai ter reality show, que então a greve de roteirista, por exemplo, ela tá fora de... Até greve de ator. Você vai fazer um de férias coisas, ninguém é ator. Não tem roteirista. Então você contrata lá a celebridade C, bota numa casa na praia, a galera se pega, tem um monte de audiência, acabou. Então a gente vai ver muito reality show nos próximos meses, começando a ser produzidos, e ainda muito mais conteúdo internacional. Se prepare para a quantidade de série coreana, latina, espanhola que vai chegar por aí. E acho que é meio uma parada que eu tava pensando, até tuitei esses dias, acho que foi ontem, o que me deixa mais preocupado mesmo, porque acho que streaming... Dane-se, streaming já tá muito estabelecido. Mas quem tá ferrado é cinema. Porque se você parar pra pensar, o cinema acabou de sair da crise da pandemia. A gente vê os números que a gente tava em 2019. Eles não estavam os números... Tipo, estavam os números ótimos. Cara, imagina, o que a Disney soltou de filme que fez 1 bilhão em bilheteria em 2019. 5, 6 filmes de bilhão em 2019. Só que a gente não conseguiu voltar pra esse status de 2019. Os cinemas foram esvaziados. Os orçamentos dos filmes, Indiana Jones precisava bater 700 milhões. Quase 900. Pra se pagar. Pra se pagar. O Velozes e Furiosos precisava bater 1 bilhão. E esses filmes não bateram. Sim. Então a gente já tava vendo a indústria tendo que pagar a conta lá da época da pandemia. A gente teve alguns poucos filmes esse ano que, Avatar 2 bateu bem, a gente teve Top Gun Maverick, teve Guardiões da Galáxia, que performaram bem, mas mesmo assim, nada perto do que tinha. Aranhaverso performou bem. Então a gente tava começando a voltar com o cinema. Agora, se a gente levar em consideração que todos os filmes pausaram, pum. Pega a Marvel, que tava capengando, pausou, pá. Bota aí mais supor que a greve de ator dure... 2, 3 meses, no máximo. Com as 2, 3 meses dos roteiristas, cara, o cinema vai... Se o cinema sobreviver a mais essa, vai ser um feito, assim. Mas não é só o cinema não, porque é isso. Como a maioria dos streamings estão no vermelho, nem eles estão estabelecidos. Essa é uma indústria que ainda é muito jovem. A galera não tá bombando de dinheiro, não. Então é um negócio que afeta 100% de tudo que envolve audiovisual, tudo que envolve séries e filmes. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Michel Arouca. Se você quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado e aproveita para comprar suas roupas na Insider com 12% de desconto com o cupom MHM12. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Valeu!